E hoje teve a última sessão de 2018 no plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou o julgamento e traz ao vivo todas as informações para a gente, a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, na última sessão plenária de 2018, os ministros analisaram um recurso extraordinário. A repercussão geral era a seguinte: se é necessário ou não o pedido de autorização ou aviso prévio para a realização de manifestações. O julgamento já havia sido iniciado anteriormente com o voto do relator, o ministro Marco Aurélio. Hoje, outros 7 ministros também votaram. O julgamento do recurso extraordinário retornou ao plenário do Supremo com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o direito de manifestação está previsto na Constituição Federal e também prevê regras, entre elas, avisar as autoridades sobre qualquer ato dessa natureza. O ministro ponderou que não se trata de pedir autorização, e sim comunicar para garantir a segurança dos protestos. O prévio aviso à autoridade competente é, portanto, exigência razoável e expressa do texto constitucional. E tem, por finalidade, permitir ao poder público a organização e realização das medidas necessárias para a segurança nacional, segurança pública, defesa da ordem, prevenção do crime, proteção da saúde ou moralidade, proteção dos direitos e liberdades dos demais, ao mesmo tempo que protege o direito e garante o direito dos manifestantes, também protege os direitos e liberdades dos demais não participantes. Alexandre de Moraes acompanhou o relator ministro Marco Aurélio. Já o ministro Edson Fachin teve entendimento divergente. Segundo ele, as autoridades não podem intervir no direito de manifestação. Não há autorização prévia, o único sentido que, com todas as vênias, reputo possível dessa expressão para exigência de aviso prévio, é precisamente de permitir que o poder público zele para que o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. Assim, a inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a própria reunião. Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski e também pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. No caso que nós estamos examinando, a falta de autorização foi o fundamento adotado para que se considerasse ilícita. E por isso eu acrescento ainda outras decisões de tribunais internacionais e os pactos e as convenções internacionais para reafirmar o direito à liberdade de manifestação e ter, portanto, como não válida a decisão que se fundamentou exatamente nessa circunstância para a conclusão garantida ou mantida, ratificada pelo tribunal. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator. Já o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista do processo. O caso chegou ao Supremo depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que condenou entidades sindicais a pagarem multa por descumprirem liminar que impedia um protesto em 2008. As entidades manifestavam contra a transposição do Rio São Francisco na BR-101, uma rodovia federal no trecho entre Sergipe e Alagoas. Como é tradição aqui no Supremo Tribunal Federal, na última sessão plenária, o presidente da Corte apresenta um balanço dos trabalhos ao longo do ano e o resultado foi positivo. Foram 147 mil processos recebidos pelo STF e 124 mil sentenças proferidas, entre decisões monocráticas e colegiadas. Segundo o ministro Dias Toffoli, todo este empenho torna o Supremo Tribunal Federal a corte que mais julga no mundo. Atualizado até a data de hoje, nós tivemos 128 sessões plenárias, sendo 3 delas sessões solenes, 83 presenciais, 42 virtuais, com 3.239 processos julgados. Total de 11.246 processos julgados nas turmas, sendo 2.368 em sessões presenciais e 8.878 em sessões virtuais. Foram publicados
até a data do dia 18 de ontem, 14.350 acórdons. 14.350. No período foram baixados 105.542 processos. Hoje, o acervo do tribunal, números da data de 18 de dezembro, da data de ontem, 38.533 feitos em tramitação, 15,2% inferior ao acervo de 31 de dezembro de 2017. E para conversar conosco sobre a última sessão de 2018, ao meu lado a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. Ótimo balanço apresentado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, né? Verdade. Nós vamos aqui à sessão de hoje. Como a reportagem já explicou um pouquinho, na abertura da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um recurso sobre autorização prévia para a realização de manifestações. Bom, um assunto que já vem sendo discutido pelo STF com decisões favoráveis à liberdade de manifestação? Sim, Rafaela, o que acontece? Esse direito fundamental assegurado na Constituição Federal, ele assegura, inclusive, a possibilidade de que direitos sejam garantidos a partir dessas liberdades de manifestação. Então, inclusive, no debate da própria sessão, os ministros ressaltaram a importância dessas manifestações dentro de um processo democrático para se reivindicar direitos, para chamar a atenção para um determinado ponto e muitas das vezes é necessário, sim, que sejam feitas esse tipo de atitudes, esse tipo de reuniões, para alertar a todos sobre um problema específico. Então, muitos direitos foram assegurados a partir de manifestações. A grande questão é como compatibilizar esses direitos, por exemplo, com o direito de ir e vir, com a própria necessidade de se conseguir dar segurança ali para o local, até mesmo para assegurar a livre manifestação. Então, a Constituição Federal, ela traz que todas as pessoas elas podem se reunir livremente, desde que seja de forma pacífica, sem armas, desde que isso não frustre alguma outra reunião previamente comunicada. Não há necessidade de autorização, mas há necessidade de uma comunicação prévia. No caso em específico, a grande discussão é saber se a ausência dessa comunicação prévia à autoridade competente tornaria ilícita, ilegítima a manifestação. Então, por enquanto, nós temos um resultado provisório. A maioria dos ministros, nós já temos 5 ministros que votaram favoravelmente à constitucionalidade da liberdade de manifestação, independentemente dessa comunicação prévia, e 3 ministros que entendem que a Constituição elencou ali algumas questões específicas, alguns, vamos dizer, requisitos que deveriam ser respeitados. Então, 5 ministros votam pelo provimento do recurso e 3 pelo não provimento. Ok, Gisele, vamos falar de recesso forense agora. A partir de amanhã, o tribunal entra no chamado recesso forense, mas tem uma diferença aí em relação a férias, né? Inclusive sobre os prazos processuais. Como é que funciona? Pois é, nesse período os prazos processuais eles ficam suspensos. Nós temos um período de recesso forense e depois um período de férias forense no que diz respeito aos tribunais superiores, né? Então, o recesso forense, ele começa a partir de amanhã, do dia 20, e vai até o dia 6. Nesse período de recesso forense, não há expediente no Poder Judiciário, exceto no que diz respeito ao regime de plantão, ou seja, o Judiciário ele nunca está totalmente de portas fechadas. A sua atividade é ininterrupta, no entanto, nesse período, funcionará em esquema de plantão. Já no período aqui, falando do Supremo Tribunal Federal, o período todo de janeiro é de férias forenses. Então, os ministros eles tinham férias em 2 períodos, tanto no período de julho quanto no período de janeiro. Então, existe aqui no STF esse período de férias forenses que se aplica também para os tribunais superiores. Os tribunais estaduais, de um modo geral, eles voltam a ter funcionamento normal a partir do dia 7 de janeiro em diante. Então, ele só tem ali o recesso forense e não se aplica as férias forenses para os tribunais estaduais, os tribunais de primeira e de segunda instância. Nesses casos, até o dia 7 de janeiro, ficam suspensos todos os prazos processuais e tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em harmonia com o Código de Processo Civil, que estabelece que os prazos processuais até o dia 20 de janeiro ficam suspensos, embora a partir do dia 7 os tribunais estaduais já tenham uma atividade de expediente forense.
Importante esclarecer que o judiciário não para nunca, né, Gisele? A verdade é essa, não para nunca. Obrigada mais uma vez, Gisele, pela participação.